palavra. Verdadeiramente serei meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, podeis se sentar. Meus irmãos, esse texto, na verdade, a mensagem de hoje vai ser uma mensagem temática, na qual eu não vou me prender somente a esse versículo. Veremos bem que durante a mensagem nós vamos decorrer vários textos, mas dentro do contexto desta mensagem. Já falamos muito aqui sobre exegese. Exegese é tirar de dentro para fora. É examinar o texto e ver aquilo que o texto está falando para nós. De contrapartida vem a exegese. Exegese é o homem colocar dentro do texto aquilo que o texto não diz. São duas palavras similares, porém o contexto é diferente. Uma, eu tiro o contexto que o texto fala para nós nessa noite. A outra, eu pego o meu contexto e falo o que o texto está dizendo sem o texto dizer. Dentro desse texto, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que é esta verdade? Essa verdade que Jesus está falando, ele está falando dele mesmo. Mas vejamos que tem texto que Jesus vai falar da verdade como a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia que nós temos hoje, ela é uma verdade verídica. Ela é uma verdade narrada que o Deus deixou para nós. Mas no contexto desse versículo, Jesus está dizendo que aquele que se chega até Ele, aquele que conhece a Jesus Cristo, verdadeiramente será livre, verdadeiramente será liberto. Então Jesus agora, Ele é a verdade. Aleluia. E de que libertação Jesus está dizendo? Jesus está dizendo de todo o pecado. Os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, quando é que nós vamos ser libertos se nunca fomos presos? Aí Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E quando nós somos escravos do pecado, requer de nós uma libertação, requer de nós limparmos, requer de nós conhecer Jesus Cristo. E quando eu conheço a Jesus Cristo, que é a verdade confronta o meu próprio eu, a verdade confronta os meus pecados, e ali eu começo a ser liberto, ali eu começo a ser tratado, ali eu começo a ser orientado. E quando eu estou liberto, Jesus me envia como discípulo a libertar vós outros. Quando nós falamos de verdade, quando nós falamos de libertação, aí nós temos que entrar no tópico arrependimento. Aí eu quero citar Atos 3,19. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Todos nós chegamos a Jesus Cristo cheio do pecado. Um pecou mais que o outro, outros pecaram menos, mas não deixa de ter pecado, não deixa de ser sujeito ao pecado, não deixa de ser escravo do pecado. Mas quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, daquilo que nós cometemos, e nos entregamos na presença de Deus, nos entregamos a Jesus Cristo, Ele anula os nossos pecados, Ele nos perdoa daquilo que nós cometemos e nos dá o passo a passo, a orientação a viver segundo a palavra, a viver segundo a presença, a viver segundo aquilo que Deus quer para nós. Arrependimento. Kaique, como posso me arrepender?
faz algo, meu irmão, e você se arrepende daquilo que você fez. O que é o arrependimento? É você ter cometido algo e não ter querido cometê-lo aquilo. Pastor, eu cometi algo, mas agora eu percebo que eu não queria ter cometido. Ali você tem um arrependimento. E quando você se arrepende daquilo que tu fez, tu não volta a torná-lo a fazer novamente. Isso é arrependimento. Isso é um mover do Espírito Santo dentro do coração. E quando o Espírito Santo move dentro do coração, meus irmãos, ali há um arrependimento genuíno. Quando Deus vê o arrependimento do justo, ali Deus opera. Ali Deus desce. Deus faz acontecer, Deus garante. E dentro desse tópico, o arrependimento, nós vamos descer mais 3 tópicos. E cada tópico nós vamos decorrer um texto. Primeiro tópico, para ter um arrependimento, tem também transformação. 1 João 1,19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Transformação é eu ter caráter transformado. Antes, na velha criatura, eu era uma criatura pecadora, pecaminosa, de caráter impuro, de caráter injusto. Mas quando eu nasço da água e do Espírito, e Deus me faz uma criatura nova por intermédio de Cristo Jesus, ali há uma transformação, porque o Kaique de antes agora já não pode existir. Porque o Kaique de antes, aquilo que fazia as coisas conforme a vontade dele, já não pode mais fazer conforme a sua vontade. Agora é sobre a vontade de Deus. Por que, Kaique? Porque foi transformado. E aquilo que foi transformado vive de forma diferente. Com relação ao mundo, a nós somos transformados. Então eu já não posso viver mais conforme o mundo vive. Então eu já não posso mais andar conforme o mundo anda. O meu linguajar já é diferenciado, é transformado, porque eu não tenho mais as características de uma pessoa mundana. Quando eu me proponho a ser transformado, aí também entramos no querer. Quando eu quero ser transformado, eu dou liberdade para o Espírito Santo agir na minha vida. Mas Kaique, o Espírito Santo, Jesus e Deus não faz conforme Ele quer? Sim, mas Ele só transforma aqueles que querem ser transformados. Se eu não dou espaço para ser transformado, se eu não dou espaço para o Espírito Santo me libertar, o Espírito Santo não liberta, o Espírito Santo não transforma. Por quê? Porque eu rejeito a transformação, porque eu rejeito o agir de Deus na minha vida. Glória. Segundo tópico, misericórdia. Porque nós somos Vejamos. Porque nós somos justificados. Por que Deus Ele nos perdoa? Por causa da tua infinita misericórdia. Mateus 5,17. Vejamos bem. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Aquele que pratica misericórdia, Jesus também vai olhar para ele com um olhar de misericórdia, meus irmãos. Pastor, tu não merece estar onde tu está, mas pela misericórdia de Deus, aqui estou eu. Meus amados irmãos, vão olhar para você e vão dizer que tu não merece o cargo que tu tá, mas você vai olhar e vai dizer, pela misericórdia de Deus, aqui estou eu. Eu não mereço, mas ainda sou. Eu não mereço, mas estou indo. Eu não mereço, mas continuo na presença de Deus. Tu não merece a presença de Deus, mas aqui estou eu, cultuando a presença dele. Glória, Senhor. Porque Ele tem misericórdia. Ainda que os teus pecados te colocou em situações que tu não mereces,
mas Deus está olhando. Ele não merece, mas mesmo assim eu coloco. Ele não merece, mas mesmo assim lá eu vou colocar ela. Ele não merece, mas bem-aventurado, porque eu vi a misericórdia no coração dele, no coração dela. Aquele que pratica misericórdia. O próprio Deus também é misericordioso para ela. Quando falamos de arrependimento, não poderia falar de perdão. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros. Perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O pecado. Cada um tem consciência do pecado que cometeu. Mas por intermédio do arrependimento, nós recebemos o perdão. Aqui eu quero falar o perdão de Deus. Porque quando eu pego contra o Senhor, aí eu caio na humilhação de me arrepender. Aí o Senhor, Ele me perdoa, mas Ele requer de mim não cometer mais o mesmo pecado. Nós pecamos todos os dias, mas não podemos cometer amanhã o pecado que cometemos hoje. Porque se eu peco hoje e peço perdão, me arrependo, aí Deus me perdoa, e amanhã eu estou cometendo novamente, eu estou já brincando com a graça de Deus. Eu estou brincando com o perdão de Deus. Quando Deus libera o perdão dele para a terra, nós somos justificados, não pelo que cometemos, mas pelo que Jesus fez na cruz. Glória! Para que nós somos salvos. E quando nós somos justificados perante Ele, ali Deus já não se lembra mais do seu pecado. E tornai-vos a não cometê-lo novamente. Entramos para o segundo tópico, dentro do contexto de quem é a verdade, e a verdade os libertará. Arrebatamento. Gênesis 5:23. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Arrebatamento dá o contexto de ser tirado, dá o contexto de ser tomado. Quando a terra achava que nós somos dela, o Senhor vem e tira, arrebata. Quando a terra acha que nós pertencemos a ela, o Senhor Jesus Cristo aparece nos ares e convoca o justo e o salvo para se encontrar com Ele. O texto diz que os mortos ressuscitarão e os justos se alinharão e juntos subirão ao encontro de Jesus Cristo. Glória! E quando nós somos apresentados diante de Jesus Cristo, aí nós passamos a entrar no céu. E o próprio Jesus, Ele nos apresentará diante da presença do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Arrebatamento, meus irmãos, é algo que todo cristão ele tem que estar visando. Se eu estiver na presença de Deus, por mais que eu tenha amor por Deus, se eu não estiver olhando para o arrebatamento, eu fico disperso. Qual é o cristão que no dia do grande juízo não quer subir com Deus? Qual é o cristão que está sobre essa terra nesta noite, vivendo segundo a palavra, que não quer ter uma vida eterna com Deus, que não quer ser arrebatado? Aí dentro desse contexto de arrebatamento, nós descemos mais 3 tópicos. Primeiro tópico, nós vamos falar de temor, segundo aos Coríntios 7, versículo 1.
Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de todo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Arrebatamento, meus amados irmãos, é uma promessa. E para receber esta promessa e ser arrebatado tem que haver um temor. Já foi falado temor aqui nesta noite. Entrando dentro desse mesmo contexto, aquele que teme, eu não estou falando de medo, eu estou falando de reverência. Eu estou falando que aqueles que procuram fazer conforme Deus está ordenando, porque tem um temor de descumprir a lei de Deus. Quando nós temos um temor de falhar com Deus, nós procuramos sempre acertar, porque algo gera dentro do meu coração um temor, algo que quando a carne me diz para fazer, mas o temor me mostra que eu não posso. Aí vem o Espírito Santo agindo dentro do meu coração e ele vai dizendo, ele vai orientando. Palavra temor. Muitos pregam que é medo, mas como que eu posso adorar um Deus por medo? Não é isso. Pastor, por que tu está na presença de Deus? Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Pastor, por que tu é um pastor hoje? Porque eu tenho medo de viver segundo o mundo. Por que tu está da forma que está hoje? Porque eu tenho medo. Por que tu veio ao culto nessa noite, meu irmão? Porque eu tenho medo de Satanás. Não é isso que Deus requer de nós. Deus requer que a gente cultuemos por amor a Ele. Deus requer que nós cultuemos por temor a Ele, não por medo. O medo nos proporciona algo que não é da parte de Deus. Quando eu tenho temor, eu não tenho medo. Se tu tem medo, tu não tem temor. Glória, Senhor. Aleluia. Segundo tópico, dentro do contexto de arrebatamento, vigilância. Mateus 25, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é um dos textos que eu mais escuto. Irmão, pecou por quê? Porque a carne é fraca. É como se estivesse justificando o teu erro. Esse texto não foi criado para isso. Quem te justifica é a graça por intermédio de Cristo Jesus. O homem não se justifica a si mesmo. O homem, ele tem que agir em vigilância. Vigiai para que não peques. Vigiai aos teus afazeres. Vigiai ao tomar uma decisão. Vigiai ao andar, ao caminhar. Temos que andar sempre em vigilância. Vigilância. Por mais que nós estamos no nosso trabalho, fazendo aquilo que nos foi ordenado, mas ali temos que estar em vigilância. Por mais que nós estamos dirigindo um carro ou uma moto, temos que andar em vigilância. Podemos estar palestrando para milhares de pessoas, ali vigie no que vai falar. A maior coisa que nos tira da vigilância hoje é o falar. No falar nós pecamos mais do que no fazer. Porque quando nós falamos aquilo que está dentro do coração. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o coração é cheio de impureza, você vai falar impureza. Mas se o teu coração é cheio da presença de Deus, tu vai falar sobre a presença. Se o nosso coração for cheio de Jesus Cristo, nós vamos falar de Jesus Cristo. Se o meu coração nessa noite estiver cheio do Espírito Santo, eu vou falar coisas do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo move no nosso coração, ele move no nosso entendimento, na nossa mente.
e nos faz entender que nós não fomos chamados para nós mesmos. Nós somos chamados para que outras pessoas, através de nós, possam encontrar o caminho da salvação. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém entra nos céus se não for por Ele. Todo aquele que vem a mim, Jesus dizendo, também irá ao Pai. E todo aquele que conhece a mim, também conhecerão o Pai. Eu quero dizer nessa noite que Jesus, Ele é a porta estreita do céu. Glória. Por Jesus passarão e entrarão nos portões celestiais e ali terão a vida eterna. Mas para isso, deixar-vos as vossas bagagens, porque por mais que o amor de Jesus Cristo Ele abranja a todos, mas para passar por esse amor requer estreito, uma porta estreita. É uma porta de amor, mas também é uma porta de justiça. É uma porta que te chama, mas é a mesma porta que te condena. A porta que te escolhe, mas também a porta que te impede de entrar por ela. Porque para entrar por ela, tem que entrar em santidade. Para entrar por ela, tem que entrar imáculo, sem mancha. Para entrar por Jesus Cristo, tem que fazer conforme Jesus Cristo falou. Conforme Jesus Cristo deixou. Jesus, meus amados irmãos, Ele deixou praticamente um estatuto do cristão. Ele deixou as ordenanças. Ele deixou, vamos chamar, um protocolo para quem quer viver com Ele. Para quem quer entrar no céu, tem uma regra, tem uma ordenança, tem um protocolo. Não é de qualquer maneira. Posso ser pastor, mas se eu me encontrar naquele dia de qualquer maneira, eu não entrarei no reino dos céus. Por quê? Porque a porta que se abriu para mim, eu recusei a entrar. Porque se eu sei do protocolo para entrar por essa porta, e mesmo assim eu não cumpro o protocolo, mesmo assim eu não cumpro a palavra, eu não quero entrar. Porque se eu quisesse entrar, eu iria fazer de tudo para cumprir aquilo que Deus está falando. Glória. Terceiro tópico, santidade. Dentro do contexto de arrebatamento. Santidade, meus irmãos. Para ser arrebatado, temos que nos encontrar santificados por Cristo Jesus. Porque Ele nos lavou e nos purificou de toda a carne. Quando a carne me condenava, Jesus anulou o poder da carne. E agora eu passo a ser justificado. Agora eu passo a ser santo e viver uma vida santa. O que adianta ser justificado, mas se eu não busco manter essa justificação? O que adianta ser santificado se eu não buscar ser santo nos meus dias? Posso ser santo hoje e perder a santificação amanhã. Por quê? As minhas escolhas me propõem me santificar ou não. Existe um texto que diz que o Senhor é como o sabão dos lavandeiros, que tira toda mancha da vestimenta dos homens. Enquanto a vestimenta estiver impura pela carne, nós não somos justificados. Nós não somos santos. Mas por intermédio de Cristo Jesus, o Senhor, como sabão dos lavandeiros, que purifica, que limpa toda mancha, nós somos agora transformados e santificados em Cristo Jesus. Glória a Deus, meu Pai. Entramos no último tópico maior, dentro do contexto do versículo na qual nós vemos: salvação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como eu ser liberto sem conhecer a salvação.
Não tem como eu me santificar, eu me libertar de um pecado, se eu não conheço como se libertar. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Um dia eu me encontrei perdido. Eu falo abertamente aqui que eu não tenho, vamos dizer, eu, pastor Kaique, não tenho testemunho de conversão. Eu vim pelo ministério da graça. Eu não esperei cair em cima de uma cama para vir para a igreja, para os caminhos de Deus. Eu simplesmente escutei a voz dele me chamando e segui. Eu me lembro que o pregador estava pregando sobre o filho pródigo, que ali ele falava das bolotas que o filho pródigo comia, longe da casa do pai. Aquela mensagem tão forte como flecha no meu coração. E eu escutei a voz do Todo-Poderoso chamando: vinde a mim. E lá fui eu, na frente daquele altar. Não esperei o pregador dizer: vem aqui na frente aquele que quer aceitar Jesus. Eu escutei a mensagem e me propus lá na frente. Ele disse: o que tu quer, meu filho? Eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus. E por isso eu estou aqui nessa noite, buscando a salvação, pregando sobre a salvação, para que eu e você pudemos entrar nos portões celestiais juntos, justificados, pois o Filho de Deus nos libertou, pois o Filho de Deus nos justificou. Dentro desse contexto de salvação, meus últimos 3 tópicos, nós descemos mais 3 tópicos. Aí nós entramos a falar da graça. Pastor, o que é a graça? Favor imerecido. Tu não merecia, mas mesmo assim eu vou te dar. Tu não merecia ser salvo, mas pela graça eu te salvarei. Graça também significa nova aliança. Texto, Efésios 2:8, parte A. Pela graça sois salvos. Quando a carne pensava em me condenar, pela graça eu fui justificado. Quando eu pensava que eu ia entrar pelos portões do inferno, eu descubro que a graça de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, me justifica a entrar, a poder entrar nos portões celestiais. Quando o pecado corrompeu o homem e a mulher, impedindo eles de acessar o reino dos céus, aí Jesus Cristo tem que descer do céu em forma corpórea, numa carne pecaminosa, mesmo sendo imáculo ou sem pecado, mesmo sendo justo, e nos purificar e se doar como forma de pagamento, para que eu e você pudéssemos acessar novamente a presença de Deus, que nós podemos acessar os portões celestiais, porque o pecado diz que eu não posso, mas a graça diz que eu posso. Existe uma coisa chamada hipergraça. Eu não prego essa hipergraça, porque quando a graça fala que nós somos justificados dos pecados que nós cometemos, a hipergraça vem dizer que nós podemos cometer todo o pecado que for, pois já fomos justificados por Jesus. Não é bem por aí. A hipergraça, ela diz que o pecado que tu já cometeu foi justificado, concordo. E ela também diz que o pecado que ainda vamos cometer já foi justificado. Ela diz que o ser que se considera salvo, ele não pode mais perder a salvação. Vejamos que isso vai de contrário à palavra de Deus. A hipergraça está me dizendo que uma vez eu salvo, não tem como eu perder a salvação. Isso é uma mentira. Isso é uma exegese, é colocar dentro do texto aquilo que o texto não está dizendo.
Presbítero Santos, nós somos salvos. Mas se eu fugir do caminho, eu perco a salvação ou não? Lógico que eu perco. Porque eu não vou me encontrar nos parâmetros, nos requisitos que Jesus está pedindo. A hipergraça é uma teologia profana. É uma teologia do homem. É uma teologia que é enganadora. Está propondo aos irmãos a viver deliberadamente, conforme está vivendo. Tem muitas igrejas dizendo que você pode pecar o pecado que for, que você já é salvo. Não é isso. Vamos para o segundo tópico, fé. Marcos 16. Quem crer e for batizado será salvo. Glória. Para ser salvo, tem que passar pela graça. Para ser salvo, tem que ter fé. Se eu não tenho fé que eu sou salvo, como poderei eu ser salvo? Se eu não tenho fé que Jesus Cristo vai voltar e chamar-nos a ter um encontro com Ele, como Ele poderei vir me buscar? Para isso eu tenho que acreditar. Para isso eu tenho que ter fé. A fé sem obra, ela é morta. Se eu ter fé e não praticar, de nada vale a minha fé. Posso ter fé para mover montanhas, mas se eu não ordenar as montanhas que se movam, em vão vale a minha fé. Posso ter fé para ordenar que os enfermos sejam curados, mas se eu não liberar a palavra de cura, de libertação, que adianta ter a minha fé? O que adianta, Sandro, o Senhor agora chega para ti e fala: Sandro, nessa noite eu te dou o dom de cura, e você não exercer o dom de cura? Que adianta Ele ter te dado? Em vão. Mas em vão porque Deus errou? Não, em vão porque o irmão não decidiu exercer aquilo que Deus estava te dando. Quando Deus nos dá um dom, Ele requer de nós que a gente usemos. Quando eu tenho fé que Deus me deu um dom, eu tenho que praticar esse dom. Se Deus me deu o dom da cura, a enfermidade cessa agora. Se Deus me deu o dom de libertação, demônios vão cair por terra e vai ser libertos agora. É pela palavra, é pela ordenança de Deus. É Deus que está falando, meus irmãos, não sou eu. Deus vai requerer de nós naquele dia aquilo que Ele nos deu. Ele chega nessa noite e fala: pastor, te dei algo para você exercer sobre essa terra. Se eu chegar naquele dia e não te der os frutos do dom que Ele me deu, eu hei de me acertar com Ele. E ali nós vamos saber se eu terei galardão no céu ou não. Galardão não é pela graça, galardão é pelas obras. A salvação é pela graça, mas os galardões são pelas obras. Se eu posso entrar no céu sem obras, mas não receberei os galardões. Eu posso entrar pela graça nos céus, mas pelas obras eu não receberei os galardões. Último tópico: sangue dentro da salvação. Hebreus 9:22, parte B. Sem derramamento de sangue não há salvação. Oh, Senhor. Pastor, de que precisamos ser salvos? De todo pecado. Precisamos ser salvos do inferno. Precisamos ser salvos, olha o que eu vou dizer aqui, das mãos de Deus. Kaique, por quê? Estranho que está dizendo heresia, não, meus irmãos. O texto diz que o salário do pecado é a morte, e todo aquele que peca vai encontrar com a ira de Deus e será lançado no fogo no lago de tormento. Se eu me encontro em pecado, naquele grande dia, as mãos do Senhor me lançará no lago de fogo. Mas quando
as mãos de Deus, encontra a graça de Jesus Cristo, encontra o sangue de Jesus Cristo, marcado em minha testa, ali eu sou justificado pelo sangue de Jesus, pelo derramamento de sangue, e as mãos de Deus não me alcançam. A ira de Deus não me alcança. É como se Deus viesse me condenar, mas Jesus aparecesse como meu advogado. Aí os livros das obras estão dizendo, ele pecou, ele foi isso e aquilo outro. Mas Jesus, pela graça, ele me justifica. Senhor, os pecados dele foram cancelados. Os pecados dele foram anulados. Porque o meu sangue alcançou. Porque ele aceitou a salvação. Porque ele aceitou a graça. E hoje é justificado pelo meu sangue, Jesus Cristo. O sangue dele correu naquele madeiro, para que eu e você pudemos ter a marca da promessa, selados pelo Espírito Santo, de forma que nós entraremos no reino dos céus. Glória, Pai. Fechamos para a conclusão e já encerro minha mensagem. A graça, ela não cancela a lei. A graça, ela complementa a lei. Muitos pregam que depois que Jesus veio, a lei foi abolida. Não. Mas ele nos deixa a graça, para que pela graça sejamos salvos. Para que pela graça podemos acessar a presença de Deus e acessar o reino de Deus. A fé e a obra, a lei e a graça. Naquele dia vai existir o livro da vida. E todo nome que foi encontrado no livro da vida há de ter uma vida eterna com Deus. Mas também vai existir o livro das obras. Pastor, que livro das obras são esses? São os nossos feitos. Não se preocupe. Se tu não for encontrado no livro da vida, tu será encontrado no livro da morte. O livro da vida anuncia aqueles que vão ter uma vida eterna. E o livro das obras anuncia aqueles que há de perecer no lago de tormento. Não se preocupem. Se não formos justificados pela graça, seremos condenados pelas obras. Posso viver conforme as minhas obras nesta noite, mas se eu não for justificado pela graça de Jesus Cristo, eu serei julgado pelas minhas obras e serei condenado. Se eu não me encontrar na graça diante de Deus, eu me encontrarei nas obras perversas. E o livro das obras vai mostrar o pastor que eu fui sobre essa terra. Quando o meu nome não está no livro da vida, vai se abrir o livro das obras e vai mostrar: tu era pastor, mas não era pastor da forma que eu queria. Vai mostrar: tu era um homem, mas não era um homem que eu queria. Vai me mostrar: tu era um pecador, mas não foi justificado pela graça. O livro das obras vai mostrar aquilo que eu não mostro diante da mesa. Só se conhece um homem quando se põe na mesa. Jesus, olhando para os discípulos: um de vós há de me trair, Judas. Sou eu, Jesus. Tu mesmo disseste. Só conhece o homem quando se põe na mesa. Eu não estou falando de mesa para comer. Mesa vem falar de andar junto. Mesa vem falar de falar, conversar, andar, questionar, conviver. Eu só conheço uns aos outros quando nós convivemos. Eu não conheço quem mora longe, mas quem mora perto e convivamos juntos,
Aí eu passo a conhecer, porque colocamos diante da mesa quem cada um de nós é. Posso mostrar o meu eu para cada um de nós, mas só quem me conhece é Deus. Posso me mostrar um pastor aprovado por Deus diante de vocês, mas se eu não tiver aprovado por Deus, eu serei lançado no lago de tormento. Eu me coloco como exemplo. Se eu viver diante dos irmãos com uma vida santa e nas escondidas fazer coisas deliberadas do homem, eu serei lançado no lago de fogo. Há um lugar preparado para líderes, para pastores que negligenciaram a palavra de Deus, que ensinaram falsas palavras, que colocaram no texto coisas que o texto não diz, que ensinaram, que conduziram as ovelhas para ser mortas, não para viver com Cristo. Porque o que há de líder conduzindo as ovelhas com falsas mensagens, com falsas pregações, dizendo aquilo que a palavra não diz, dizendo totalmente contra aquilo que é a vontade de Deus, aí as pessoas vão para o inferno por causa do líder que não as conduziu para até Jesus, o caminho da salvação. Se eu chegar aqui hoje ou depois amanhã com uma mensagem que não está de acordo com a palavra, eu peço que se levantem e me exortem, para que eu possa aprender a pregar conforme a palavra está dizendo. Ainda que chegue alguém pregando uma heresia, se levanta e vá contra a heresia, porque tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus vai contra Deus. Eu não digo, vamos supor que eu estou falando algo aqui que vai contra a palavra. Não se levanta no momento da mensagem. Levanta depois. Pastor, o texto que tu leu e aquilo que tu falou não condiz com a palavra. A palavra, ela é fiel e verdadeira, e ela diz isso e isso. Aí você vai me mostrar que eu estou errado. E se eu reconhecer que eu preguei algo deliberado para a igreja, eu tenho que vir diante da igreja e pedir perdão e consertar, reparar o meu erro que eu falei. Assim eu encerro a minha mensagem e agradeço ao Senhor pela oportunidade.